tasted the world, see more than enough. Its promise is fleeting. Of water and wine I emptied the cup and found myself wanting. But there is a well that never runs dry. The water of life, the blood of the vine. 'Cause all I know is everything I have means nothing. Jesus, if you're not my one thing, everything I need right now, all I need is you right now. There's one thing I ask, and this I will seek, if only to know you, to be where you are and go where you lead. My God, I will follow. The things of this world are counted as loss. Lay it all down and take up this cross. 'Cause all I know is everything I have means nothing. Jesus, if you're not my one thing, everything I need right now, and all I want is everything you are and nothing. Jesus, if you're not my one thing, everything to me right now. And I sing, oh, 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 I want nothing but to know you and to be with you, my God. And I sing, oh, 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 and with everything within me, I will worship you, my God. 'Cause all I want is everything I have means nothing. Jesus, if you're not my one thing, everything I need right now, and all I want is everything you are and nothing. Jesus, if you're not my one thing, everything to me right now. And I sing, oh, 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 I want nothing but to know you and to be with you, my God. And I sing, oh, 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 and with everything within me, I worship you, my God. Paz, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma noite. Essa aqui é uma noite muito abençoada. Sabe por quê? Porque é tempo de aprendizado. Quando nós tiramos tempo para aprender, isso que significa que nós vamos
ter muito conhecimento. Então, tudo aquilo que você está aprendendo a respeito do reino de Deus, daquilo quem é Deus, daquilo que Ele pode fazer, com certeza vai ser algo mais para a sua vida, tanto espiritual quanto para você poder ajudar a outra pessoa. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigada por essa noite, obrigada porque nós sabemos que o Senhor é um Deus bom. Senhor, e esse conhecimento que nós estamos tendo da Tua palavra, traz, ó Deus, muito conhecimento para nós, ó Deus, e traz embasamento bíblico para nós, para as nossas vidas. Senhor, que os nossos irmãos que estão nos ouvindo, Senhor, que eles possam ter entendimento daquilo que vai ser explicado nessa noite, Deus, e que a Sua glória possa vir sobre nós. Senhor, a pastora Samanta que vai trazer a palavra, Senhor, abençoa ela, tira todo o cansaço, toda a preocupação, ó Deus, e que nessa noite ela possa evoluir na palavra, Senhor, que ela possa nos ensinar, ó Deus, a respeito do Teu reino. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que cada um que está nos assistindo, Senhor, vai ser abençoado por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus, amém? Daqui a pouquinho tem uns recadinhos, que Deus abençoe você, fique atento, amém? Não, você. Obrigada. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Graça e paz. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite, porque servir ao Senhor e falar do amor de Deus é algo que realmente alegra o meu coração. E nós estamos estudando nesses últimos tempos sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, a gente já vem falando aqui que a salvação é pela graça. A salvação não depende do que nós fazemos, mas depende exclusivamente da graça de Deus. Mas dentro da doutrina da salvação, tem coisas que Deus nos dá, que é justamente uma delas a salvação. Mas há outras coisas que nós temos que ser, que nós temos que buscar com toda a força, com toda a vontade. E é sobre uma dessas coisas que nós temos que ser, que nós temos que buscar, é que nós vamos falar essa noite. Que hoje nós vamos falar então sobre a doutrina da perfeição. Meus irmãos, vocês não têm ideia do quanto eu tenho aprendido sobre essa questão da doutrina da perfeição nos últimos dias. Nós sabemos que quando nós estamos aqui no altar do Senhor, para ensinar algo, para levar uma palavra, Deus primeiro fala conosco, para depois a gente falar com os irmãos. E como Deus tem falado comigo nesses últimos dias, e são já alguns dias, sobre essa questão da doutrina da perfeição. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Colossenses 3, verso 14. Colossenses 3, 14 diz assim: e sobretudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então eu quero perguntar para os irmãos, é possível ser perfeito sendo imperfeito? Muitas vezes nós ouvimos dizer, mas você é cristão, então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode errar. Mas eu quero perguntar para vocês, é possível ser perfeito? Alguns dizem que perfeição cristã é possível, outros já acham que não. Então vamos ver o que a Bíblia diz, porque nós nos baseamos realmente no que a Bíblia diz. No Antigo Testamento, a palavra perfeição e perfeito procedem do termo hebraico tam ou tamim, cujo significado é completo, correto, cheio de paz, sadio, inteiro ou sem mancha. No grego, de modo geral, o termo teleios quer dizer completo, perfeito, plenamente crescido, maduro, amadurecido,
plenamente desenvolvido, ou seja, o que atingiu o seu propósito. Então, aos olhos de Deus, o homem foi criado de forma perfeita, pois Deus ele atingiu o seu propósito quando criou o homem, mesmo dando ao homem o direito de escolha através do livre-arbítrio, e mesmo sabendo que o homem poderia optar em desobedecer a Deus e assim cair em pecado, como o que aconteceu. Ainda no Antigo Testamento, nós temos 2 personagens que foram tidos como perfeitos, sem manchas, conforme algumas passagens, como Noé. Em Gênesis 6:9 diz assim: essa é a história da família de Noé. Noé era justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Contudo, Noé também teve algumas imperfeições. Depois da vitória, depois do dilúvio, ele se embriagou, como diz em Gênesis 9:20 e 21. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Então Noé é um personagem que nós podemos ver que ele é tido como um homem perfeito, mas que ele errou. Agora, o principal personagem que nós conhecemos na Bíblia é Davi. Certa vez eu ouvi um pastor perguntando para a igreja: quantos vocês aqui gostariam de ter Davi como seu líder, como seu pastor? Nossa, muitos levantaram as mãos dizendo: sim, eu gostaria de ter Davi como meu pastor, como meu líder na igreja. Então o pastor disse: você gostaria de um homem adúltero para ser seu pastor? Um homem orgulhoso? Um homem homicida? Davi foi esse homem. Mas Davi tinha algo diferente. Ele foi chamado como homem segundo o coração de Deus, como está lá em 1 Samuel 13:14, que diz que o Senhor buscou ali, no meio de muitos, um homem segundo o seu coração, e achou a Davi. Gente, como isso é tremendo. Nós vemos lá em 2 Samuel 11, verso 2 a 4, dizendo que Davi, um dia ele se levantou da sua cama, foi passear no terraço do palácio, num tempo de guerra, num tempo onde ele deveria estar ali à frente do seu exército na batalha, mas do terraço ele viu uma mulher, e em 2 Samuel 11, 2 a 4 diz assim: e mandou alguém procurar saber quem era, e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Então esse versículo nos mostra que Davi aqui, ele foi um homem adúltero. E nós podemos pesquisar e olhar na Bíblia, continuar estudando o livro de 1 e 2 Samuel, e vamos ver que Davi foi orgulhoso. Ele mandou matar o esposo dela, né, dessa mulher, e depois se casou com ela. Depois teve sim o preço do seu pecado, né, que o seu filho, assim que nasceu, morreu. Mas Davi teve muitos erros, mas mesmo assim Davi é conhecido em todo o mundo cristão. Davi é conhecido na palavra de Deus como o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele tentou ser perfeito. Ele tentava de toda forma. Davi, ele se esforçava realmente para ser perfeito, a ponto do próprio Deus olhar e dizer isso de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. As escrituras falam que a única pessoa que não pecou foi Jesus. Então todos nós pecamos e destituídos estamos da presença de Deus. Nós podemos olhar lá em Hebreus 11 sobre os homens, os heróis da fé,
E a Bíblia relata ali os heróis da fé, mas a Bíblia também relata os defeitos, as coisas erradas que esses homens fizeram. Nos mostra que realmente os filhos de Deus, eles tentam, mas que muitas vezes erram. E assim somos nós. Nós muitas vezes tentamos. Tentamos diariamente, tentamos todos os dias e devemos ser assim. Mas algumas vezes erramos. E qual é esse conceito de perfeição, então, no Novo Testamento? Qual é o padrão, então, dessa perfeição que nós precisamos ter, que nós precisamos buscar, que nós precisamos ser? Em Mateus 5:48, é o versículo que deve nos direcionar nessa doutrina da perfeição. Mateus 5:48. Em Mateus 5:48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. No momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, Deus então nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. Ah, meus irmãos, como isso é tremendo, porque antes nós não éramos filhos de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Jesus aqui então nos chama a ser perfeitos. Perfeito como é o Pai Celestial de vocês. Seu Pai é perfeito. Jesus é perfeito. E é assim que nós temos que ser. Ah, mas é muito difícil. Sim, é extremamente difícil. Mas é assim que nós devemos ser. Jesus, ele acaba de falar sobre amor lá em Mateus 5. E que nós temos que amar os amigos, que nós temos que, como é fácil amar os amigos, né, mas que nós também temos que amar o nosso inimigo. Deus considera perfeita toda pessoa que se submete a Ele plenamente e o adora e o serve de todo o seu coração. E é por meio do Espírito Santo que nós recebemos essa perfeição de Cristo. Seu caráter, o caráter de Cristo, se torna o nosso caráter pela fé. Sendo assim, ninguém pode pretender a perfeição, pretender ser perfeito, se não for através de Jesus. Em João 15:5 diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Muito menos sermos perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito. Então, o nosso padrão, o nosso exemplo é Jesus. O nosso alvo de perfeição é Jesus. Cristo, então, é a nossa perfeição. Em 1 Coríntios 1:30 nos diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, é através de Jesus que nós podemos então ter e viver essas doutrinas que nós temos estudado durante essas semanas, né? Santificação, redenção, e buscar e sermos então perfeitos, dentro então dessa doutrina da perfeição. Para ser cristão, então, é preciso ser perfeito? Sim, é preciso ser perfeito. Porque como eu já li lá em Mateus 5:41, diz: sejam perfeitos. Esse versículo não diz assim: olha, se você quiser, seja perfeito. Olha, se você não achar muito difícil, então seja perfeito. Não. É imperativo. É seja perfeito. Assim como o Pai, então, é perfeito. As pessoas à nossa volta nos cobram muito, e por muitas e muitas vezes, quantas vezes eu já fiquei irritada com isso? Sabe, de ouvir: mas você não é cristã? Você não pode errar. Mas você não é cristão, você não pode fazer isso ou fazer aquilo.
E estudando então a palavra de Deus, aquilo que me trazia ira, que me trazia angústia, eu via que realmente é real. Não, nós não podemos aceitar. Aquilo que é errado, nós não podemos aceitar. Porque é difícil, porque temos a consciência de que somos imperfeitos. Não, nós temos que lutar para ser perfeitos. Mas vamos abrir um parêntese aqui. Ser perfeitos não quer dizer ser bobo. Não quer dizer aceitar abusos de nenhuma esfera na sua vida para que você não entre em uma briga. Ser perfeito não quer dizer que não é para você lutar pelos seus direitos. Ou até mesmo quando nos cobram, mas você não pode ficar com raiva, você não pode ficar irado, você não é crente, você não pode isso. Não, ficar irado nós podemos, até que o sol se ponha. Afinal, o próprio Jesus ficou irado. Mas nós temos que não nos espelhar nisso. Nós temos que nos espelhar em Jesus e sermos iguais a Ele. A perfeição, existe 2 tipos de perfeição. E isso é o que eu vejo de mais importante dentro dessa doutrina. É a perfeição absoluta. É uma perfeição futura. É uma perfeição para quem crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Lá em 1 Coríntios 13, verso 10 diz: porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Aqui então nos fala que quando nós estivermos lá com Jesus, lá com Deus, depois da morte ou depois que nós formos arrebatados com a vinda de Jesus, lá sim, nós teremos uma perfeição absoluta, como é a perfeição de Jesus. Isso já é certo. Se você crer em Jesus e confessou com a sua boca que Jesus é seu Senhor e Salvador, quando estivermos lá com o Senhor, essa perfeição é certa. E o outro tipo de perfeição é perfeição relativa. É o nosso desejo de andar nos padrões de Deus. Essa perfeição relativa é essa perfeição aqui da terra. É essa perfeição que nós vivemos hoje. Onde nós devemos desejar andar nos padrões de perfeição absoluta que é Cristo. Cristo é o exemplo de tudo. Em 1 Coríntios 11:1 diz: sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Meus irmãos, você tem que ser realmente um cristão de verdade, para, assim como Paulo poder dizer isso, sede meus imitadores, olhe para mim e sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. É isso que o Senhor espera de nós, que nós realmente possamos falar isso, e não chegar aqui no altar, ou chegar para uma pessoa e dizer, olha, não olhe para os meus defeitos. Não, nós devemos dizer, sim, olhe para mim, me imite, porque eu estou imitando a Jesus. Porque eu estou imitando o Cristo. E cristão significa o quê? A palavra ao pé da letra. Não é pequeno Cristo? Então nós temos sim que viver como pequenos cristos na terra. Vivendo então essa perfeição relativa, que é uma perfeição aonde de vez em quando a gente pisa na bola. A gente não vive errando. A gente erra às vezes. Porque as coisas, lá em Romanos 7,19, Paulo já dizia: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Quantas vezes eu já me deparei com essa situação? De não querer fazer algo errado, de não querer fazer o errado, e quando eu percebi, já errei, já fiz. Nós, homens, somos assim. Isso é real. Mas não é porque nós somos assim, que nós temos que nos conformar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente. Está lá em Romanos. Então nós devemos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, ao ponto de que dia após dia nós vamos sendo transformados e sendo aperfeiçoados e vivermos sim essa perfeição relativa. Quando Deus olha para nós aqui na terra, Ele não nos olha como pecadores. Ele olha para nós como se Ele estivesse olhando através de uma lente e nós estivéssemos depois daquela lente. E essa lente é Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele olha através de Jesus e nos vê como filhos perfeitos. Nós precisamos tomar posse disso. E não daquela mentalidade antiga que nós tínhamos na igreja de que, eu sou pecador mesmo. Sim, eu sou pecador, aceitei Jesus, confessei os meus pecados e quando eu erro eu me arrependo. Eu confesso os meus pecados, peço perdão, o sangue de Jesus vem e limpa meu coração, mas eu prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, como está lá em Filipenses. Algo que eu acho interessante é colocar aqui o nosso próximo tópico, que é: não confunda ser perfeito em Cristo com perfeccionismo. Antes mesmo de começarmos a aula, eu estava aqui conversando com a Carla, que é psicóloga. Eu falei: Carla, como eu gostaria que você viesse dar essa parte da aula. Né? Mas como não é possível, eu quero só dar uma pincelada sobre isso. E se você que está aí nos ouvindo quiser a nossa apostila, entre em contato conosco através das redes sociais. Manda um oi aqui para a igreja, através do WhatsApp ou até mesmo de todos os canais das redes sociais, dizendo: eu quero a apostila. E lá na apostila vocês vão ver algumas coisas mais aprofundadas sobre o perfeccionismo. Mas vamos lá, o que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é um distúrbio neurótico no qual a pessoa sente constante insatisfação com o seu desempenho e dúvidas sobre a qualidade de seu trabalho, a verificação de pormenores, obstinação, prudência e rigidez excessiva, prejudicando a sua pontualidade e eficiência. Essa é uma definição, então, sobre o que é perfeccionismo. Algo que eu tomei para a minha vida, porque eu sempre quis as coisas muito bem feitas, detalhadamente bem feitas, a ponto das pessoas falarem: mas isso ninguém vai ver. E eu dizer: mas eu sei que está errado, então eu vou fazer. Não é para ninguém ver. Se eu sei que está errado, eu vou arrumar. Quando eu li essa definição de perfeccionismo, eu me enquadrei perfeitamente nessa última parte. Eu queria tanto que as coisas fossem perfeitas, que eu não conseguia ser pontual e eficiente. Como eu sofri com isso durante um longo período na minha vida, e principalmente na faculdade. Observação, eu fiz faculdade em 9 anos e não em 5. Então eu sofri muito mais tempo do que vocês possam imaginar. Por vários motivos, né, que outro dia eu conto para vocês. Mas algo que eu tomei para a minha vida, para mudar isso, porque eu achava que ser perfeccionista era ser perfeito como Cristo. Então eu queria que tudo fosse perfeito. Dessa forma até doentia. Quando eu entendi que não é, que ser perfeito como Cristo é uma coisa e que ser perfeccionista é outra coisa, eu tomei uma frase na minha vida, que é aqui: feito é melhor do que perfeito. Quantas e quantas vezes eu achava melhor não fazer porque não ia ficar perfeito. Quantas coisas eu deixei de fazer na minha vida que poderiam ser muito boas porque não ia ser perfeito. Mas perfeito
no meu braço, na minha força. E quando o homem quer ser perfeito na sua força, no seu braço, ele não consegue. E aí fica doente com isso, né? Ser perfeccionista é tentar ser o melhor em tudo aquilo que se propõe a fazer. Ser o colaborador com os melhores resultados. O pai e a mãe perfeita. Ah, meu Deus, quando eu descobri que não é possível ser mãe perfeita. E o marido, a esposa perfeita. Gente, é impossível ser a esposa perfeita. É impossível ser a mãe perfeita. É impossível ser a pastora perfeita. Seguir padrões que o mundo coloca para que a gente possa fazer, isso não cabe a nós. Costumas também ser aquelas pessoas que não admitem errar. Não admite críticas. Normalmente, os perfeccionistas são pessoas detalhistas. Para que possamos ir um pouco mais rápido, eu quero apenas citar algumas características do perfeccionista. Então, o perfeccionista é detalhista excessivo. Ser detalhista é bom? Sim. Em algumas profissões é necessário. Um dentista, é preciso que um dentista seja detalhista, né? Um cirurgião plástico, ai dele se ele não for detalhista, né? Nós estamos lascadas, né? Na hora de fazer uma plástica. Né? Na minha profissão como arquiteta, eu preciso ser detalhista. Porque se a laje tiver 2 centímetros fora do lugar e não tiver apoiada de forma correta sobre a viga e sobre o pilar, pode cair. Um arte finalista precisa ser detalhista. Vai lançar uma propaganda com uma palavra errada, com uma cor errada da marca, mas não é algo excessivo. Sabe quando a gente começa a fazer aquele detalhe que nem vai ser visto? Quando eu começava num projeto que ia ser impresso numa escala muito pequena, quanto menor a escala, quanto maior a escala, menor o desenho. Então eu ia fazer um projeto na escala de 1 para 100 e eu ia desenhar a maçaneta da porta. Isso não dá para ser visto numa escala dessa. A maçaneta da porta só se fosse na escala de 1 para 10, 1 para 20. Mas não, eu queria que estivesse desenhado lá a maçaneta da porta. Por quê? Porque eu queria. Isso sim é ser um detalhista excessivo. A outra característica é a determinação e o comprometimento. Só um instante. Desculpa, igreja. O perfeccionista, ele tem sim uma determinação e um comprometimento de fazer aquilo de forma correta, mas de uma forma excessiva. O padrão de exigência dele é elevado consigo mesmo e também com os outros. Então, o que ele faz nunca está num padrão bom e o que o outro faz também não está bom, pode ser melhor. Falhas nunca são bem-vindas. Dificuldades em lidar com críticas. Elevado nível de competitividade. Não admite perder. Dúvidas em relação à capacidade própria e também dúvidas em relação à capacidade do outro. Problemas para trabalhar em equipe, pois gosta de fazer tudo do seu jeito. E se não for do seu jeito, não serve. Então, se não for do seu jeito, não serve, não tem como outra pessoa fazer, porque cada um vai fazer de um jeito. Isso não quer dizer que está certo ou errado, que o jeito do outro está errado. E ele é o principal crítico do seu desempenho. Essa questão do perfeccionismo, ela pode ser desenvolvida desde a infância. A gente não sabe se a criança já nasce assim ou se ela se torna assim.
né? Podemos até convidar aqui a Carla para dar algumas intervenções aqui e nos complementar com isso. Mas algo que eu sei, enquanto ela vem até aqui, mas algo que eu sei é que os pais podem sim ter uma influência muito grande nisso, cobrando dos filhos algo excessivo, aonde por que você tirou 9,5 e não 10? 9,5 não serve, tem que ser 10. E isso vai gerando filhos perfeccionistas. Carla chegou aqui. Carla, fala um pouco para nós, em poucos minutos, sobre essa questão. Boa noite, a paz a todos. Vou dar assim, trouxe uma breve fala, né? Fazer uma intervenção, como nós comentamos, né? Então, assim, a criança, ela não nasce perfeccionista, ela se torna perfeccionista, né? Haja vista que o ambiente pode influenciar, a criação pode influenciar, a família pode influenciar, a escola pode influenciar. Então, assim, são vários fatores que agregam, que pode alterar o comportamento dessa pessoa e fazer com que ela se torne um perfeccionista. Então, assim, esse perfeccionista, ele sofre, né? A qualidade de vida dele, como se diz, vai para o chão, porque ele fica limitado. Ele se trava, porque tudo em volta dele, à volta, tudo que ele faz, é como a Samanta falou, tem que ser nos mínimos detalhes. E isso causa muito sofrimento, isso traz angústia interna para ele. Então, assim, isso no processo psicoterápico, ele consegue resolver. Não de imediato, né? É de médio a longo prazo. Então, assim, não tem como a gente ter uma bola de cristal, uma cartilha, um manual dentro de um processo psicoterápico e que essa pessoa vai atingir o ápice de imediato. Não tem como, isso é impossível. Então, assim, é uma caminhada. Mas que ele consegue desmistificar, né, essas crenças, essas idealizações que foram introjetadas nele. Muitas vezes, como a Samanta mesmo falou, desde a infância. Né? Ele cresceu, se tornou um adolescente, um jovem adulto, enfim, se ele não se trata, se ele não busca uma ajuda de um profissional que entra com intervenção nisso, a tendência é desenvolver vários tipos de transtornos. Por exemplo, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Uma fobia social. Por que uma fobia social? Uma fobia social, ele se afasta. Ao invés de ele ter contato com pessoas, a tendência dele é se afastar. Ele cria fuga, mecanismo de defesa para se defender. Por quê? Quando ele tem contato com o outro, isso dificulta muito, porque para ele tudo naquele ambiente precisa estar perfeito. Uma cadeira que saiu do lugar, um barulho, um ruído, um copo que está desajustado, aquilo na mente dele está totalmente fora do controle dele. Então ele prefere não ir a uma festa, ele prefere não ir a um determinado evento, a casa de um parente, porque aquilo vai incomodá-lo, e muito. Então isso é angustiante para a pessoa. Então, assim, foi só uma intervenção rápida, porque o nosso tempo também está curto, mas se caso queiram aprofundar mais, tem a apostila que está um pouco mais condensado e talvez vocês consigam entender um pouco mais. Obrigada. Eu que agradeço, Carla. Inclusive, pastor, é uma sugestão aqui que eu acabei de pensar para ser um tema da nossa live do Saudavelmente. Eu acredito que muita gente sofre com isso, assim como eu já sofri muito. Eu acredito que muita gente sofre com isso, com essa questão do perfeccionismo. E quando isso ainda envolve a questão da doutrina da perfeição, que é dentro da vida cristã, a gente sofre mais ainda. Porque na vida cristã, o perfeccionismo é quando o indivíduo ele cobra de si mesmo ser perfeito, para ter o amor, para ter a atenção e até para ter as bênçãos de Deus. Se esquece que Deus nos ama independente do que a gente faça. Nós somos tão privilegiados no mundo de hoje, que mesmo antes de nós nascermos, o Senhor já nos amou de tal maneira que deu o Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados, quando nós ainda não havíamos nem nascido. Quando os nossos pais, avós, bisavós ainda nem sonhavam em nascer. Deus já sabia que nós existiríamos. E Ele já deu o Filho dele por amor a nós. Então nós não precisamos fazer nada para Deus nos amar mais.
É como quando nós temos um filho. A gente pode até ficar com raiva, a gente pode ficar bravo com o filho, mas o amor não muda. Você está bravo com o filho que te desobedeceu, aí ele te olha com aquela carinha mais de sapeca, ainda mais quando são aqueles tiquinhos de gente, sabe? De 1, 2 anos que tem lá em casa. Mais difícil ainda. Aí você olha e fala, eu vou brigar porque eu preciso brigar. Eu vou disciplinar porque eu preciso disciplinar. Mas quando olha aquela carinha, a gente tem nem vontade. Eu disciplino, mas eu confesso para os irmãos que dá vontade nem de disciplinar. Por quê? Porque o amor não muda. Mas quando o perfeccionista na vida cristã traz isso, se converte, quando o perfeccionista se converte e traz isso para a vida cristã, ele sofre ainda mais. Porque ele acredita que ele precisa fazer muito para ser amado. Então ele precisa fazer. E se esquece de ser filho de Deus. Ah, meus irmãos, não tem nada melhor nesse mundo do que ser filho de Deus. Do que viver como filho de Deus. E muitas vezes, por sermos perfeccionistas, nós deixamos isso de lado. Deixamos de desfrutar essa bênção que é ser filho de Deus. Que é se sentir filho de Deus. Que é viver como filho de Deus. Ah, eu gostaria de pregar isso aqui a noite inteira sobre ser filho de Deus. Mas porque eu tive essa experiência quando eu aprendi que o amor é o vínculo da perfeição. Que eu tenho sim que ser perfeita, que eu tenho sim que buscar a perfeição em Cristo. Mas que de toda forma eu sou filha de Deus. E qual é o nosso papel para desenvolvermos então essa perfeição? Lá em João 15:5, nós já lemos que diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Desenvolver então a perfeição é viver se espelhando em Jesus, é seguir os padrões de Cristo, né? Esse é o plano de Deus para nós. Aqui na terra, nós nunca vamos chegar a uma plenitude da perfeição. Aquela perfeição absoluta que eu disse agora há pouco. Né? Mas nós vamos sim chegar a uma perfeição relativa. Que é aquela de nos posicionarmos e de vivermos sim. O que está lá em Mateus 5:48. Aquilo que Jesus então nos disse, sejam perfeitos. Quanto mais nós nos permitirmos que o Espírito Santo que habita em nós seja nosso amigo, seja nosso companheiro, quanto mais nós vamos estreitando o relacionamento com o Espírito Santo, né? Nós vamos então buscando essa medida da estatura da plenitude de Cristo. Ah, gente, qual é essa medida? É uma medida alta. É a medida da perfeição, que está lá em Efésios 4:13. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Precisamos entender que essa perfeição plena, ela não se encontra à nossa disposição agora, mas que nós temos sim que buscá-la. Lá em Filipenses 3:12-14 diz, Paulo diz assim, não que eu o tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo então aqui está nos dizendo que até aqui tiveram muitas coisas erradas, sim. Então vamos nos esquecer das coisas que para trás ficam. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, vamos avançar para o alvo. Vamos avançar para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos buscar esse alvo, que é a perfeição. Então, para concluirmos aqui, a perfeição, então, ela tem duas condições, tem duas questões. É a perfeição condicional, que é a nossa perfeição hoje, né? Que é essa que nós estamos seguindo para o alvo. E quanto, como eu disse aqui, quanto mais próximos, quanto mais íntimos de Deus, mais perto dessa perfeição nós vamos estar, né? Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais perfeitos seremos. E como diz em Efésios 4:28, aquele que roubava não rouba mais, pelo contrário, trabalhe. Então, aquilo que você fazia, que te deixava longe da perfeição, deixe de fazer. Tome um posicionamento e deixe de fazer. Sabendo que aquilo que está lá em Mateus 5:48 é um imperativo. Nós temos que ser perfeitos. Sejam perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito. E a outra questão da perfeição está na nossa posição. No céu, nós vamos então tomar posse dessa perfeição absoluta, essa perfeição completa. Filipenses 3:14, sigam para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Mas lá no céu, nós vamos poder ser perfeitos de forma absoluta, assim como Cristo é. E o último versículo que eu quero deixar aqui nesse estudo é mais uma vez um texto que está lá em Gênesis 17:1, aonde Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Então nós temos que realmente sermos perfeitos. Essa é a doutrina da perfeição. Dia após dia, sermos melhores, dia após dia, buscarmos essa perfeição em Cristo Jesus. E nós somos privilegiados por sermos filhos de Deus. Não se esqueçam disso. Vivam dessa forma, como filhos de Deus. Amém? Na semana que vem nós vamos falar da última doutrina que compõe a doutrina da salvação, que é a doutrina da segurança da salvação. E em seguida nós vamos entrar numa outra etapa do nosso estudo bíblico. Estejam com a gente na segunda-feira que vem, que vai ser a nossa última aula sobre a doutrina da salvação. Amém? Pastora Regina. Que bênção essa palavra, que você possa entender que nós estamos no caminho da perfeição. Amanhã nós vamos ter a nossa oração da Santa Ceia. Você que ainda não passou aqui, pegou o seu kit ceia, passe aqui amanhã a partir das 8 horas, tem pessoas aqui, até às 16h30 eu acho que você consegue ainda passar aqui e pegar o seu kit ceia, porque às 20 horas nós vamos ter a nossa ceia lá no grupo de paz, e também na igreja vai ter uma pessoa amanhã que vai estar orando, o pastor Darlan vai estar orando amanhã a respeito da ceia. Então aguarde, quando for amanhã às 20 horas, já fique ligadinho, prepara a sua ceia para nós podermos cearmos juntos. Amém? No domingo nós temos a nossa reunião às 8, às 10 e às 19h30. Se você pode, nos siga também no Facebook, no YouTube e no Instagram. Em uma dessas plataformas nós estamos lá. Nos siga, compartilhe uma dessas nossas palavras, uma das lives também. Compartilhe, porque eu tenho certeza que vai abençoar a muitas pessoas. Amém? Vamos fazer a oração para nós finalizarmos. Senhor, obrigada por essa noite, obrigada pelo teu grande amor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos ensinado, e é o amor, ó Deus, a ti é que nos faz, ó Deus,
segunda-feira, estarmos juntos para aprender da tua palavra. Obrigada por essa palavra. Abençoe a cada irmão que está nos ouvindo. Senhor, que essa palavra possa trazer paz aos nossos corações. Leva-nos, ó Deus, para casa debaixo da graça do Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada porque nós sabemos que amanhã vai ter um outro dia que vai ser espetacular, no nome de Jesus. Quero lembrar você também que no sábado, às 14 horas, nós vamos ter um chá especial aqui para você. Vai ser sensacional, não perca. Vai ser presencial, ele não vai ser filmado, então você que pode, venha à igreja que vai ser aqui. E às 17 horas nós vamos ter o Saudavelmente. Conto com a sua presença, um grande beijo para você, até lá.